Por que nós estamos ministrando sobre o favor de Deus? Porque não basta somente você saber que tem favor. Você tem que se apropriar do favor. Você tem que andar em favor. E semana passada eu ministrei, para quem não estava aqui, como perder o favor. Porque às vezes nós falamos, que você é abençoado, que o favor está na sua vida, mas nós podemos perder o favor por alguns detalhes que nós deixamos passar. E eu disse que nós perdemos o favor por causa da nossa justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria é um dos maiores pecados que pode existir. Por quê? Porque quando você está cheio da razão, cheio do seu eu, não dá para o Senhor ministrar no seu coração. Então, eu dei o exemplo de um casamento que está com justiça própria. O marido chega em casa e aí ele está cansado do trabalho, trabalhou na construção o dia inteiro, e ele fala para a esposa: cadê a minha janta? Eu estou com fome, preciso comer. Você ficou em casa o dia inteiro, você está vendo que a gente já vem acusando, né? E eu trabalhei muito durante o dia. Ele trabalhou muito, é verdade. Ele merece uma janta, sim ou não? Sim. Ele está na razão dele de receber uma janta, sim ou não? Está. Aí ela olha para ele e diz assim: só falta falar seu incircunciso filisteu. Ela não fala, mas pensa. Aí ela olha e diz assim: você não sabe o que aconteceu comigo o dia inteiro. Eu levei o nosso filho para o médico, peguei 2 ônibus. Quando eu estava de volta, um dos ônibus teve um problema no motor. Tive que trazer o nosso filho nos braços, andando praticamente 3 milhas. E você vem me pedir uma janta? Quem você pensa que eu sou? Sua escrava? Aí começa o quê? O fight. Começa a briga. Por quê? Porque os dois estão cheios de justiça própria. Os dois têm razão. Ela tem razão, sim ou não? Tem razão. Ele tem razão, sim ou não? Aí que está o problema. Os dois querem ter razão. Eu tenho um acordo com a minha esposa. Vou ensinar para você. Simples assim. Quando ela quer ter razão e eu quero ter razão, Cristo tem razão. Amém? Então, o momento que um dos dois... Agora, vamos supor que ele chegou em casa. Você ouviu a história, mas aqueles que não estavam não ouviram. Então, recebe aí de novo, como se você não tivesse ouvido. Amém? Sem nenhuma justiça própria. E dá risada depois ainda, tá bom? E aí o marido chega em casa e fala assim: amor, cadê a minha janta? Aí ela fala: eu não fiz a janta para você. E conta toda essa história. Foi no médico, teve um problema com o ônibus. Aí ele para e pensa e fala assim: mas essa é a melhor mulher que Deus me deu. Eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho. Se fosse outra, de repente, ia deixar o filho aí dando um Tylenol para ele, mas não. Ela está cuidando do nosso filho. Ela só não pôde fazer a janta, porque ela teve que fazer isso. Amor, fique tranquila, eu vou sair para comprar uma comida para nós. Aleluia. O que aconteceu? Ele veio para a graça. O momento que ele decidiu fazer isso, os dois recebem favor. Quer ver como o favor acontece daí? Essa mulher vai amar menos ou mais esse marido? Mas ela vai falar assim: esse aí é o melhor marido do mundo. Ele entende os meus sentimentos. Amém? Não sei porque que eu vou falar isso para casal, mas eu gosto muito de falar para casal, e a gente vai fazer daqui a pouco um seminário de casais. Você pode dizer amém? Amém. Mas você sabe que o momento que você se livra dessa justiça própria e diz assim: olha, eu vou para a graça, eu resolvo servi-la, porque a Bíblia diz assim que quem encontra uma mulher idônea encontra o favor de Deus. Aleluia. Amém? Para os homens aí, cadê os homens? Você recebe? Aquele que encontra uma mulher... É bíblico, não é meu. Se fosse meu, a gente podia até dar um jeito, né? Mas aquele que encontra uma esposa idônea encontra o favor de Deus.
E sabe o que eu tenho aprendido? Quanto mais eu invisto nela, mais favor eu recebo. É uma coisa incrível. E aí ela olha e diz assim, eu tenho o melhor marido do mundo. E eu não sou o melhor marido do mundo. Eu não sou perfeito. Ninguém que está aqui é perfeito. Mas o momento que eu resolvo perder a minha razão, eu recebo favor. Quer ver como recebe favor? Essa mulher olha e diz assim, nossa, como eu tenho um marido que me entende. Porque no conceito das mulheres, aprenda aí, maridos, a mulher quer ser ouvida. A mulher, ela é detalhista. E nós não somos detalhistas. Quer ver como nós não somos? A mulher chega para contar algo para você, e você fica assim, E aí você já fala assim, tá bom, fala logo, entra logo no assunto. E ela começou a contar, ela queria falar da flor, mas ela começou lá no consultório. Mulher é assim, amém? É por isso que ela vai conversar com a amiga, e a amiga fala, amiga, eu te ouço. Mas eu quero te falar que você não casou com a amiga, você casou com um homem. Glória a Deus, aleluia. Então você também tem que aprender a ver que a forma do homem ouvir, não é que ele não está te ouvindo, mas o homem tem que aprender a ouvir. Senta lá, pega aquele cafezinho e fala, amor, estou prestando atenção em você, pode falar tudo. Pastor, você não conhece minha mulher. Mas o momento que você pede a justiça própria, você vai ouvir. E aí minha esposa, ela tem um dispositivo que a gente... Tudo é tratado, irmão. Não vem com esse negócio assim, não tem que ser espiritual. Eu decidi, você decide, amém? Eu sei quando eu erro, eu vou lá e peço perdão, não tem problema nenhum de falar, olha, eu fui grosso, eu errei com você, e você me perdoa? Ela te perdoa, amor. Reconhecer que você vai para a graça. Glória a Deus. E falando sobre favor, então, eu quero trazer nessa manhã para você, o quebrantamento traz favor. E nós temos construído essa série sobre o favor, porque foi declarado sobre essa igreja que nós receberíamos muito favor de Deus. Amém. Em todas as áreas, financeira, saúde. Então eu não posso fugir daquilo que Deus pediu para ministrar. Mas uma das chaves que traz favor na nossa vida é o quebrantamento. E a Bíblia diz assim que nós somos vasos de barro. Tá bom? E está lá no Novo Testamento, que eu já vou ler para você. Só que nós não gostamos de ser vasos de barro. Nós queremos ser um vaso lindo, inoxidável. Que quando alguém olha para você, diz assim, nossa, como você é perfeito. Mas eu quero te falar que você é um vaso de barro. Não tente ser forte. Não tente, às vezes, você achar que você tem 100% de fé que você não tem. Amém? Às vezes você vai olhar algumas pessoas ali e fala, nossa, como eu queria ser como aquela pessoa. De repente aquela pessoa também tem suas falhas, suas dúvidas e não tem 100% de fé, mas ele aprendeu uma coisa, a depender de Deus. A se quebrantar diante de Deus. O poder de Deus só pode se manifestar em vasos frágeis. Aleluia. O poder de Deus só pode se manifestar na sua vida em vaso frágil. Se você realmente entende que é um vaso frágil. Olha só o que está lá em 2 Coríntios, se puder projetar para nós, e você ser bem rápido. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se você já abriu a sua Bíblia, nós estamos ali abrindo a nossa aqui. Tira a parte do fundo, por favor. Se eu tenho de me gloriar, olha o apóstolo Paulo falando. Me gloriarei ou me gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O apóstolo da graça. Agora eu estou lendo só um versículo para você. Se você for ler o contexto todo, e eu não tenho tempo para ministrar esse contexto para os irmãos, você vai ver que o apóstolo Paulo diz assim, se tem alguém aqui que tem que se gloriar, esse seria eu. Porque se você é filho de Abraão, também sou. Se você é judeu, também sou.
Se você fez isso, eu também sou. E ele disse, eu passei naufrágio, eu levei 3 açoites de quarentena menos uma, ou 40 menos uma. Você sabe o que é um açoite 40 menos um? Foi o que Jesus levou. Quem assistiu aquele filme sobre Jesus? Como que era o nome do filme lá? Paixão de Cristo. Quem assistiu? Quem viu aquele momento das chicotadas? Era daquilo dali para mais. A ponta dos chicotes era um chicote que tinha 3 fios, 3 pontas, e na ponta dele tinham pedaços de osso ou de ferro. Então você imagina como ficava as costas de alguém, ou os braços, ou aonde pegasse. Então, Paulo levou 3 dessa. Pastor, e por que é 40 menos 1? Porque ele tinha que contar até 40. Quando chegasse 40, ele não podia ultrapassar. Se ele ultrapassasse, a pessoa teria que levar tudo de novo. Então, para que não ficasse assim, a pessoa não aguentaria isso, ele contava, quando chegava a 40, ele falava menos 1, dava 39. Amém? Paulo sofreu 3 vezes isso. Então, ele chega nesse ponto aqui e diz assim, se alguém tem que se gloriar, eu me glorio a respeito da minha fraqueza. Da minha fraqueza. Porque ele entende que quando ele estava fraco, ele era forte. Amém? Então, nós somos vasos de barro que Deus colocou dentro de você. Deus colocou dentro de você um tesouro precioso. Glória a Deus, dentro de você. E parece um paradoxo, né? Mas a beleza do tesouro, ela é realçada pelo vaso. Quanto mais você entende que você tem esse tesouro do Espírito Santo dentro de você, mais o vaso é realçado, mais você fica bonito. Olha para a pessoa mais bonita do seu lado e fala assim, você está bonito hoje. Amém? Mesmo que você não ache, mas declara. Porque dentro de você, dentro de mim, existe um tesouro precioso, que é o Espírito Santo que foi derramado no nosso coração. Agora, por que Deus escolheu eu e você para ser vasos de barro? Para que a excelência dele se manifeste, para que a glória seja dele e não sua, e nem minha. Às vezes nós queremos, como eu disse, ter 100% de fé, e o diabo vem acusando, porque o diabo traz acusação. 2 coisas que o diabo tenta fazer com você: fazer você se encher de justiça própria. Está vendo o que fizeram com você? Você não merecia isso. E aí você tem que falar, realmente, diabo, eu não mereço, por isso que eu recebo. Eu não quero merecer nada. E o diabo traz condenação. Quer ver o que é condenação? Muitas vezes você é assolado por setas malignas, que ele vem e diz, você não pode mesmo. Isso não é para você. Olha só o seu casamento como está. Olha como você está se comportando. E você aceita essa condenação e diz, tadinho de mim. Olha o jeito que eu estou. E o diabo sempre fala assim, não se quebre. Tente se manter com justiça própria. Olha o que estão fazendo com você, isso é uma injustiça. O mundo trabalha assim. Mas o Senhor não. Olha só o que diz em Mateus 6,33. Você não precisa abrir. Mas deveria ser um versículo gravado no seu coração. Mateus 6,33. Olha só. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ali é a sua justiça ou a justiça de Cristo? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo é bem diferente da sua justiça. Porque a sua justiça é a justiça própria. Agora a justiça de Cristo é aquela que perdoa, é aquela que anda uma 2ª, 3ª milha, é aquela que entende. Sabe quando você quer justiça? É porque você se acha bom. Você pode dizer amém? Sabe quando a gente quer justiça para o outro? Olha o que fizeram comigo, pastor. Você poderia falar isso se você fosse perfeito, mas você não é perfeito, amém? Então, quando alguém faz alguma coisa contra você, você tem que olhar e falar, pois é. De repente eu seria capaz de fazer pior. Você não conhece essa pecinha que está aí do seu lado. Sabia disso? Eu não, pastor, eu sou quase anjo. É nada.
Você seria capaz? Eu nunca me considero que quando acontece uma coisa, olha, o senhor está vendo aquilo, eu falo, estou. Nossa, como foram capazes de fazer isso? Eu falo, pois é, de repente, eu não sei o que aconteceria, não. Eu nunca me coloco na posição de eu ser forte. Eu me coloco naquele que pode me fortalecer, naquele que me dá sabedoria, naquele que traz o favor. Você pode dizer amém? Amém. Eu me coloco em ser um vaso, sim, de barro. E o diabo não quer que você seja quebrado. O diabo quer que você se mantenha em pé, que você realmente seja aquele super-homem imbatível, que todo mundo olha para você e você estica a mão para cima e né? Mas diante de Deus, às vezes a gente é assim diante dos homens. Essa semana, quando eu fui deixar meu filho no aeroporto, eu não sei porquê, mas eu fui pegado por um quebrantamento dentro do meu carro, que eu cheguei em casa com os olhos inchados, de tanto que eu chorei. Mas sabe aquelas lágrimas gostosas que você chora compulsivamente? E naquele momento, o Espírito do Senhor trouxe um quebrantamento no meu coração. Sabe para quê? Para que tudo que tivesse lá dentro da minha justiça própria, ela fosse liberada, jogada fora. Com a música que nós cantamos aqui, aos teus pés estou. Às vezes eu vejo pessoas que nem chorar não choram mais. É tão gostoso você chorar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus, ser sincero diante de Deus e dizer, Senhor, é aqui que dói. É assim que eu falava segunda-feira. Meu coração está assim, Senhor. E essa é a melhor oração que você pode fazer, porque daí você recebe favor, recebe bálsamo. E eu chorava, eu não tinha coragem de entrar dentro do mercado, porque fazia tempo que eu não estava sendo pego dessa forma. Aí eu abria a porta e fechava a porta de novo. E eu falei, Senhor, eu preciso ir no mercado. E eu falei, é agora. Daí eu, se contenha, Marcelo, se contenha. Estou falando de mim para você entender que você precisa se quebrantar diante de Deus. Aí eu abri a porta de novo e vinha aquelas lágrimas. Eu falei, vou entrar dentro do mercado, o pessoal vai achar, o que está acontecendo? Mas daí eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou comprar pão chorando. Vou comprar o queijo chorando. Não estou nem aí para quem está vendo. E fui desse jeito, baixava um pouco a cabeça assim. Mas era gostoso, algo estava lavando o meu coração. Amém? E Deus se agrada disso. Deus, Ele ama, presta atenção, Ele ama esse ser humano que você é. Ele ama tanto que Ele não veio buscar superdotados, super-homens. Ele olhou para você e para mim e disse, eu amo eles. Eu quero eles para mim. Eles são o melhor que eu criei. Essa pessoa que está aí do seu lado é a pessoa mais bonita, bela, amada que Ele criou. Mas nós somos vasos de barro, que contém um tesouro escondido. Você vê que Jesus queria mostrar para Pedro o quanto ele era falho, o quanto ele não tinha fé. Porque às vezes a gente vê as pessoas falarem de fé, e a gente diz assim, mas eu não tenho esse tipo de fé. Quem já falou assim? Amém, seja sincero. Senhor, eu não consigo. E Deus, Ele não fica irado porque você não tem aquele tipo de fé. Ele se agrada de você porque Ele olha para você e diz assim, filho, confia em mim, porque sou eu que vou fazer na sua vida. Nós lemos aqui, se você tiver fé de um grão de mostarda, sabe, aquela dúvida que você diz assim, mas Senhor, parece que eu não consigo. Ele fala, é verdade, mas eu vou conseguir para você, porque o meu favor está te cercando. O meu favor está cercando você. Eu amo você desse jeito. Não, eu falo, não é aquelas dúvidas oscilantes da carne, que uma hora você quer estar no Japão, outra hora você quer estar nos Estados Unidos e 3 da tarde você quer estar na Europa. Não é isso. Mas é aquele depender de Deus. Depender de Deus. O favor, ele vem na vida sua e está nos cercando quando você fala, Deus, eu dependo de Ti. Amém? Abra sua Bíblia agora no texto que nós vamos embasar isso. 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo do 7 a 9, nós vamos ler. Se puder projetar para nós, 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 9. Olha o que diz ali. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem que é o vaso de barro? Diga eu. Quem que é o tesouro? Pode falar Jesus ou Espírito Santo, os dois são um. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência seja de Deus e não de nós. Continua no versículo, você colocou o versículo 4, de 7 a 9. Ali está o 8. Olha só, fica aí. Em tudo nós somos o quê? Atribulados. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não vou passar por tribulação. I'm so sorry. Você vai passar por tribulação. Só que Paulo está dizendo assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Sabe, na tribulação, no meio do que você está passando, receba agora, você vai ter favor de Deus. Pode ser a tribulação que você esteja passando, mas eu não vou me angustiar. E é nesse momento que vai ter quebrantamento. Amém? Olha o que ele diz, perplexos, porém não desanimados. O que é perplexidade? Perplexidade é aquilo que você, às vezes, vou dar só uma ilustração. Você leva seu filho ou sua filha no médico, ou um parente, estou te dando um exemplo, e de repente aquilo que era para ser uma doença tão pequena se torna algo grande. E você fica perplexo, você não sabe às vezes nem como orar. É verdade ou não é? Você não sabe nem como orar. Você olha para aquilo e diz, apenas às vezes sai uma lágrima, sai um murmúrio dizendo, Deus, me ajuda. Deus, ou sai um gemido de dentro de você. Sai aquela palavra de dizer, Senhor, eu não dou conta mais. Você fica perplexo diante da situação. E ele fala, perplexos, mas não desanimados. Está vendo que você vai ficar perplexo, mas Senhor, eu não vou desanimar. Tu és a minha força, Tu és o que me conduz, Tu és a minha rocha, Tu és a minha cidadela, Tu és a minha fortaleza. Foi tudo isso que Davi disse. Ele disse assim, olha, podem cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. E no final ele termina dizendo no Salmo 91, porque Tu conheces o meu nome. Amém? Tu conheces o meu nome. Tu sabe quantas vezes eu tenho derramado as minhas lágrimas e estou perplexo com aquilo que eu tenho orado tanto e não está acontecendo. Mas recebe, não desanime, porque tudo isso vai ser uma escola para você, porque quando lá na frente você tiver que enfrentar Golias, você vai olhar para ele, olha só o que é totalmente sem justiça própria. Golias na Bíblia representa o diabo também, e ele vem afrontar você. Ele olha para você e fala, quem é você? Para tentar me enfrentar? E aí, Davi olha para Golias e diz assim, você vem com espada e com lança. Quer ver uma pessoa totalmente sem justiça própria e dependendo de Deus? Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes você está perplexo, você olha e diz assim, olha, eu não sei, mas eu não vou desanimar, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Não é no meu nome, não é na minha sabedoria, não é na minha inteligência, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você poderia curvar agora por 30 segundos a sua fronte, e o que você estiver passando, você fala, Pai, eu não entendo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele habita em nós. Nós somos vasos de barro com esse tesouro tão precioso. Esse tesouro tão poderoso. Mas falei, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos contra essa doença.
Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos contra essa separação. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos contra essas dúvidas. Mas não vou desanimar. Perplexos e não desanimados. Olha só o que Jesus diz lá em João capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim: vocês vão passar por muitas coisas, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que significa a palavra venci ali? É como se ele falasse assim: a história não acabou para você. Amém? O problema é que a gente só olha o contexto e não vai. Olha só, estas coisas eu tenho dito para vocês, amor e fé. Você recebe aí? Para que vocês tenham o quê? Paz em mim. Ele está dizendo: você vai ter paz em mim, não nas coisas, não na situação, não no que você vai estar passando, mas você vai ter paz em mim. É só em mim que você pode encontrar essa paz, esse descanso, esse favor. Alguém diz glória a Deus? Glória a Deus. Aí ele diz assim: eu tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Esse tenho dito tem um contexto. Depois você lê o contexto de João 16 em casa. Os discípulos estavam apavorados porque Jesus ia partir e tantas coisas acontecendo. Ele fala assim: olha, eu tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Aí aquela palavra venci é o seguinte: tua história não acabou. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Obrigado, Espírito Santo. E eu venci por você. Você recebe? Eu venci por você. Não é você que tem que botar o brasão do Batman ou do Super-Homem no peito e dizer: eu consigo. Não, eu prefiro dizer: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou um vaso, mas eu tenho um tesouro precioso, porque o Senhor venceu para mim, então eu não ando na minha vitória, eu ando na vitória dEle. Tudo aquilo que Ele é, eu sou. Ele é a minha justiça. Amém? Ele é o meu favor. E aí diz assim, no próximo verso, lá de 2 Coríntios: abatido, mas não destruído. Você pode estar abatido, e hoje você pode chorar, falar: Senhor, eu estou abatido, a minha alma está abatida. Mas eu não sou destruído, não. Não sou. Abatido, porém não destruído. Por quê? Porque a sua vitória, irmão, já foi conquistada. A sua história recém começou. Amém? Quando o diabo vem trazer algo na minha mente, né? Quantos já pensaram assim? Quer ver? Seja sincero comigo aí. Nossa, eu já estou com 38 anos. Ai, meu Deus do céu. Ou de repente um pouco mais, né? Será que Deus ainda vai fazer algo na minha vida? Quem já pensou desse jeito? Aleluia, para mim não ficar sozinho também. Verdade, quando eu olho, eu falo assim: meu Deus, já completei essa idade. Você falou, a minha esposa gosta de falar. Muito obrigado. Ela é linda, né, gente? Vou falar para você. Eu completei ela 47. É isso mesmo. E aí eu falo assim: meu Deus, mas será que quanto mais tempo eu vou ter de força? Está vendo que é uma justiça própria minha e eu quero ser um vaso que nunca vai quebrar? Que nunca vai ter um deslize? Preste atenção, você, como eu, é um vaso que contém esse tesouro. Deveria ser ao contrário: o Senhor vai me dar força. O Senhor vai fazer com que eu avance. Senhor, quando eu completar 50 e você está convidado para a festa, vai ser a maior festa de arromba. Mano, são 5 décadas. Você sabe que o número 10 é um número completo de ciclo, amém? Lembra, os 10 mandamentos, tem tanta coisa que vem sendo completo. E eu vou completar daqui 3 anos 50. E eu vou estar na melhor forma do que estou agora. Amém. Você pode dizer amém? Amém? Com sabedoria, com favor. Eu não falo forma física não, irmão, porque a gente não sabe a hora que vai partir. Tudo depende do Senhor. Mas eu quero te falar com sabedoria, com unção. E o diabo vai falar: você fez 50. Eu falo: mano, eu vou dobrar ainda, você vai ver. Entendeu? E eu vou chamar os irmãos para correr ainda, eles vão perder.
Sabe, é assim que nós temos que falar. Eu não dependo de mim, Satanás, eu dependo dele. Eu dependo dele. Às vezes você vai estar abatido, mas você não está destruído. E agora que eu fiz a minha ilustração, vou começar a pregar. Os irmãos me aguentam mais um pouco aí? Eu quero usar uma ilustração para você de Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Eu não vou pedir para abrir, mas eu vou contar a história para você. Lá em Juízes, capítulo 6, um anjo aparece para Gideão. E é um anjo do Senhor, é o próprio Deus aparecendo para ele. E a palavra que ele diz para Gideão é assim: eu sou contigo, homem muito valente. Mas esse homem muito valente, ele era o menor da casa do pai dele, o menor da tribo. Deus podia ter escolhido pelo menos uma tribo maior e um cara forte, amém? Mas ele não fez isso, ele escolheu aquele que era o menor, aquele que não podia. E no momento que o anjo aparece para Gideão, Gideão está malhando trigo dentro de um lagar. Lagar é um lugar onde se pisava uvas, então não era para malhar o trigo. Por que ele estava lá? Ele estava escondido dos medianitas, que eram os piores inimigos do povo de Israel. Então, quando eles vinham igual aquele arrastão que você já viu no Brasil, sabe que o pessoal vem e vai levando tudo? Vinha desse jeito. Levava tudo, levava comida, tudo que tinham. Então, ele estava escondido dentro do lagar, malhando trigo para que ninguém visse. Aí o anjo aparece e diz assim: eu sou contigo, homem muito forte, corajoso, poderoso. Aí ele olha e fala assim: o senhor é comigo? Mas eu sou o menor da casa do meu pai. E aí, você sabe que a palavra, o Senhor é contigo, é a mesma palavra para Emanuel? É que a tradução foi colocada Deus conosco. Mas a melhor tradução é o Senhor é contigo. Então o anjo aparece e diz assim: Emanuel, eu sou contigo. Aonde você for, eu sou com você. Aonde você pisar, eu sou com você. Amém? Eu sinto a presença do Senhor. Aonde você estiver, a hora que você abrir a sua boca e declarar, vai acontecer. Não porque você é forte, você é vaso, mas você vai realçar aquele fogo que está dentro de você. Aleluia! E aí, Deus fala para ele: eu quero que você vá para a guerra. E ele faz uma convocação. Ele convoca, sabe? Deixa eu te falar, Deus sabe da fragilidade humana. No meio dessa fraqueza, Deus vai mostrar o seu poder. E quando você quer se parecer muito forte, você perde o favor. Sabe o que Gideão faz? Ok, já que o senhor é comigo, vou juntar um exército. Ele juntou 32 mil pessoas. E aí, no momento que ele tem 32 mil pessoas para lutar, Deus olha para ele e fala assim: isso aí agora é minha ilustração, tá? Ô, Gideãozinho, tem muita gente para lutar. Fale para aqueles que têm medo, que são tímidos, que podem voltar para casa. Saiu 22 mil. Ficou quanto? 10 mil. Você vê que Deus não condenou, dizendo assim: você é tímido demais. Às vezes, a gente traz mais peso para a vida das pessoas do que trazer bálsamo, do que trazer cura. Não tem problema que você é tímido, Deus vai usar você na sua timidez, amém? Vai usar. E Deus não condenou esses 22 mil, Ele simplesmente disse: olha, quem que está com medo? Quem já sentiu medo aqui? Nossa, a gente já sentiu medo demais. Se você está com medo, fique tranquilo. Mas os tímidos e os medos nesse momento não podem lutar. Ficou 10 mil. Aí Gideão falou: nossa, com 10 mil, aleluia. Aí Deus fala: Gideãozinho, tem gente demais. Faz o seguinte, vamos lá naquele lago. O momento que aqueles que se abaixarem no lago e beberem água, como o cachorro faz, né? Ali, esses são que vão ficar. O resto pode ir embora. Ficou 300. 9.700 foram embora. Quantos ficaram? 300. Mano, vamos ser sinceros, com 300 não vence guerra. Não vence. Porque os medianitas eram muita gente. Eram muita gente. E foi aí que saiu o filme dos 300, se você não sabe.
Só que os 300, quem assistiu o filme dos 300? Sabe o que Hollywood mostra, o que o mundo mostra? Que tem que ser forte. Você não via nenhum cara lá que era barrigudo, não. Era tudo sarado. Era ou não era? Os caras com a espada. Parecia o cara de leão. Sabe quem que era esse pessoal que vinha lutar aqui, junto com o Gedeão? Fazendeiro, gente de casa, que não era habilitado. Amém? Porque Deus ama quando você diz assim, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não tenho a postura dos 300, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O pessoal que fez o 300 devia vir aqui aprender realmente com 300. E aí, ele pega e vai. Olha só o que Deus fala. Gideão, vou te ensinar como é que vence com 300. Qual que era a tática de Deus? Aí está lá em Juízes 7:16, depois você lê. Era algo simples, porque Deus é simples, a gente complica as coisas. A gente quer ser forte onde a gente não precisa ser. Seja simples, seja sincero, confesse, fale o seu coração para o Senhor nessa manhã. Se quebrante diante dele, fala, Deus, é verdade, eu não consigo, esse peso às vezes está tão grande. Ah, Senhor, mas Tu vai tirar todo ele. Aleluia. A tática era simples. A estratégia não era uma estratégia humana. Vamos lá. Como é que foi a estratégia? Você conhece a história. Deus fala, Gideão, vocês vão pegar um chofar, uma trombeta, vocês vão pegar um cântaro, um vaso, e vocês vão pegar fogo e colocar dentro desse vaso. E aí vocês vão sair com os 300, vão rodear em volta do vale. Presta atenção aqui em mim, que tudo tem algo simbólico. Os medianitas estavam no meio do vale. Deus pediu para eles irem em volta do vale. Agora, quer ver uma estratégia humana? Humana, tá? Você sabe que quando está todo mundo dormindo e no escuro, qualquer alfinete que cai no chão parece que você escuta. É verdade ou não é? Porque está tudo em silêncio. Então, a estratégia humana, era chegar lá e pegar esses vasos todos, quebrar e fazer muito barulho, e o povo ia olhar e falar, meu Deus, tem uma multidão aqui, e nós estamos perdidos, o povo de Israel veio lutar, e vão nos derrotar. Essa é a estratégia humana. Mas eu quero te mostrar hoje a estratégia espiritual para a minha vida e para a sua. E você vai receber com revelação no seu coração. Deus fala assim, você vai pegar a trombeta. Você sabe o que significa a trombeta? É um chofar. O chofar é feito do chifre do carneiro. E quem é o carneiro? Diga Cristo. Olha o que Deus está falando, eu vou te mostrar algo espiritual. O momento que você toca o chofar, você está anunciando a morte do meu filho. E anunciar a morte é dizer, eu confio na obra consumada. E confiar na obra consumada é proclamar a verdade. E eles estavam proclamando a verdade, que quem iria vencer não era eles, mas vocês vão no nome do Senhor. Está vendo que é algo espiritual por trás? Você acha que Deus falou, e aí, Gabriel, o que a gente escolhe para eles vencer? Aí Gabriel disse, bota uma trombeta lá neles e bota um vaso. Você acha que foi assim? A estratégia de Deus é melhor que a tua estratégia. Amém? Às vezes você está fazendo um monte de planos, pede os planos de Deus. E vão ser simples. E geralmente vai ser algo que você fala, não, só com isso, mas com aquele pouco o Senhor vai multiplicar na sua vida. A estratégia dele é diferente. Então a trombeta significa isso, a verdade sendo declarada, que Deus ia à frente de tudo isso. Pastor, e o vaso? Quem era o vaso? O vaso representava nós. Aquele pote que ele disse para Gideão levar com os 300 representa a gente, que é frágil. Mas olha só que coisa mais linda. Deus falou, leve o fogo. Coloque o fogo dentro deles. Sabe, você é o cântaro, ele é a tocha dentro de você e existe fogo queimando dentro desse vaso. Agora você quer falar glória a Deus no que eu vou te falar? Deus disse, o momento que vocês chegarem lá naquele monte, vocês vão pegar e falar, pelo Senhor, proclamando a verdade, vocês vão pegar o chofar e vão, sabe,
e vão quebrar o vaso. Porque quando você deixa se quebrantar, o fogo sai dentro de você, o poder vem. Oh, Jesus. O momento que você se quebranta, é a única forma... Gente, eu sinto a presença de Deus. A única forma de você, sabe, exalar o poder e deixar o fogo sair, é quando você se quebranta. Não é só quando você declara. É o momento que você diz: Deus, eu quebro o meu vaso. Eu quebro meu orgulho. Eu quebro a minha justiça própria. E aí o fogo pode agir. E aí você conhece a história. No momento que eles pegam em volta do monte e apitam o chofar, anunciando a verdade, a morte de Cristo. Tem umas coisas tudo, né, simbólica, é muito lindo. Quebra o vaso, que somos nós. Aquele fogo explode para fora. E todos os medianitas olharam aquilo e disseram: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a Bíblia fala que eles acordaram, estavam no escuro, puxaram a espada e começaram a se matar um com o outro, porque achavam que era o pessoal da guerra de Israel que estava lá. Olha a estratégia de Deus. Peça essa manhã, se quebrante para o Senhor e fala: Senhor, eu não sei nem para onde. Eu sinto falar isso no meu espírito para você. Tem pessoas que estão totalmente sem direção. Você está comendo hoje e fala assim: vamos ver o que vai acontecer amanhã. Não, você vai falar: Senhor, me dá uma direção clara. Senhor, eu quero sonhar, eu quero aquele sonho tão gostoso que você vive o tempo todo. E eu vou no nome do Senhor. Eu vou anunciar a verdade. Qual que é a verdade? A verdade do Evangelho da graça. Você não merece, aí você recebe o favor na sua vida. Aí você deixa esse cântaro ser quebrado e o fogo explode diante de você. Amém? E vai te dando direções. Quando o vaso é quebrado, o poder é liberado. Agora, quando você se recusa a se deixar ser quebrantado, você perde o favor. Então não tenha receio de se quebrantar diante de Deus. Sabe, a gente pensa que isso é fraqueza. Cadê o nosso tecladista? A gente pensa que isso é fraqueza. Não é. Isso é força. O paradoxo de Deus é assim, ó. Quando estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu não tenho sabedoria, é que Ele coloca a sabedoria mais do que a sabedoria do mundo. É quando eu falo eu não tenho, Ele diz eu tenho. Quando você fala eu não posso, Senhor, Ele fala eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Você sabe que um dos versículos que eu gosto muito, pode tocar a parte do quebra o meu vaso, bem devagarzinho, é Efésios capítulo 3, versículo 20. Que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Agora essa parte é muito jóia. Quer ver o vaso que contém esse tesouro precioso, esse fogo? Conforme o seu poder que opera em nós. Você tem um tesouro precioso. E o momento que você se quebranta, o momento que você quer uma direção, o momento que você não sabe o que fazer, aquele fogo vai explodir dentro de você. E o diabo não vai ter momentos ou vezes na sua mente para te atacar com setas. Você vai dizer: Senhor, eu sou tomado pela sua glória. Jesus, Jesus. Às vezes vai sair só uma palavra: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sabe o que significa você ir no nome de Jesus? A gente ora e diz: em nome de Jesus. O significado é você saber que você é vaso, Ele é o fogo, e você está indo no nome dEle, que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. E aí você vai declarar hoje aqui. Eu vou fazer esse apelo para você ficar em pé.